Lá, vamos direto ao ponto hoje com o verdadeiro peso pesado da filosofia. A Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Opa, vamos lá. Temos aqui partes da edição da Fundação Calouste Gulbenkian, né? Especialmente do prefácio e da segunda edição da obra. Isso mesmo. Dizem que esse livro causou uma revolução no pensamento. E nossa missão hoje é entender o porquê, sabe? Desvendar as ideias principais sobre como a gente conhece o mundo, a estrutura da nossa razão e, claro, onde ela meio que esbarra. É isso aí. Sem muito juridiquês filosófico, né? Vamos tentar pegar a essência dessa obra que é monumental. Preparados? Sem dúvida, é uma jornada e tanto. E é interessante, né, pensar que o próprio Kant teve que retrabalhar o livro para a segunda edição, lá em 1787. Ah, é? Por quê? Porque muita gente achou o original, assim, um osso duro de roer. Bem difícil. Então ele mexeu bastante na introdução, na parte sobre espaço e tempo, a estética transcendental, refez a dedução das categorias, que a gente já explica o que são, Certo. e até adicionou uma parte nova, a refutação do idealismo. O ponto central de Kant é uma inversão de perspectiva que, nossa, muda tudo. Qual seria? E sim, em vez da nossa mente se adaptar aos objetos para conhecer, fossem os objetos que tivessem que se adaptar à nossa mente para poderem ser conhecidos por nós. Ah, essa é a famosa Revolução Copernicana de Kant. Exatamente. Como Copérnico mudou o centro do sistema solar da Terra para o Sol, Kant propôs mudar o foco do objeto para o sujeito que conhece. A sacada dele foi: talvez essa inversão explique como a gente consegue ter certos conhecimentos que parecem universais, necessários, sem precisar ficar testando na experiência o tempo todo. O tal do conhecimento a priori. Isso, a priori. É aquele conhecimento que a gente tem independentemente de qualquer experiência sensorial. É diferente do conhecimento a posteriori, que vem da experiência, o conhecimento empírico. Entendi. E Kant é bem rigoroso com isso, sabe? Não é só saber algo antes de um evento específico. Tipo, sei que a casa vai cair se tirar os alicerces. Isso ainda depende da experiência passada com a gravidade, né? Claro. O a priori puro mesmo, não depende de experiência nenhuma. E para Kant, a filosofia transcendental, que é o foco da crítica, se preocupa menos com os objetos em si e mais com o nosso modo de conhecer esses objetos. Como podemos conhecê-los a priori? Essa é a questão. E para investigar isso, ele faz uma distinção bem importante sobre como a gente forma nossos juízos, nossas afirmações sobre as coisas, né? Sim, fundamental. Tem os juízos analíticos, onde o que você diz no predicado já está meio que contido na ideia do sujeito, tipo, todo o corpo é extenso. Extenso já está na ideia de corpo. Exato. Dizer extenso não adiciona nada de novo à ideia de corpo. São juízos que explicam, mas, assim, não expandem o conhecimento, clarificam, né? E do outro lado, os sintéticos. Isso, os juízos sintéticos. Nesses, o predicado acrescenta uma informação nova que não estava no conceito do sujeito. Por exemplo, esta caneta é azul. A ideia de azul não está contida na ideia geral de caneta. Certo. Ou, um exemplo do próprio Kant, corpos são pesados. A ideia de peso, ele argumenta, não está necessariamente no conceito de corpo como algo só extenso no espaço. Juízos sintéticos, então, eles expandem o nosso conhecimento. Ok, então analíticos explicam, sintéticos expandem. Mas onde entra o a priori nisso tudo? Porque os juízos que vêm da experiência a posteriori são geralmente sintéticos, né? A caneta é azul. E os analíticos parecem ser a priori. Corpos são extensos. Não preciso de experiência para saber isso. A grande questão de Kant É o pulo do gato. os sintéticos a priori. Como a gente pode ter conhecimentos que são, ao mesmo tempo, novos, que expandem o que sabemos e que são universais e necessários, independentes da experiência. E ele via esses juízos em todo lugar na matemática e na física. O exemplo clássico dele é 7 plus 5 igual a 12. Ah, sim. É sintético porque a ideia de 12 não está contida nem no 7, nem no 5, nem na ideia de soma em si. É uma conexão nova que a gente faz. E é a priori, porque vale universalmente. Não precisamos ficar contando objetos para confirmar toda vez. Faz sentido.
A física também teria princípios assim, segundo ele, leis fundamentais. E a metafísica, com suas grandes perguntas sobre Deus, liberdade e imortalidade, essa era a área que mais queria ter esses conhecimentos sintéticos a priori, mas que para Kant sempre falhava miseravelmente. Ele queria entender por que a matemática e a física conseguiam e a metafísica ficava patinando. Certo. Então, para entender como a gente forma esses juízos sintéticos a priori, Kant vai investigar as ferramentas da nossa própria mente, né? As faculdades do conhecimento. Exatamente. Ele diz que temos duas fontes principais de conhecimento, como dois troncos de uma árvore: a sensibilidade e o entendimento. Sensibilidade de entendimento. Como a gente pode pensar nisso? A sensibilidade seria a nossa capacidade de receber dados do mundo, as intuições. É a nossa receptividade, sabe? A gente é afetado pelas coisas. Ok. E o entendimento seria a capacidade de pensar sobre esses dados, de organizar e dar sentido a eles usando conceitos. É a espontaneidade da mente, a parte ativa. Legal. Então, recebemos pela sensibilidade e pensamos com o entendimento. Por onde ele começa? Ele começa pela sensibilidade, na parte chamada estética transcendental. E aqui, estética não é sobre beleza, tá? É no sentido original grego, de aesthesis, percepção sensorial. Ah, bom saber. E a grande sacada aqui é sobre espaço e tempo. Kant vai argumentar que eles não são coisas que existem lá fora, independentemente de nós. Nem são conceitos que a gente aprende com a experiência. Não. Então, o que são? São, na verdade, as formas a priori da nossa própria sensibilidade. São como óculos coloridos que a gente não consegue tirar para perceber o mundo. São as condições subjetivas para que a gente possa ter intuições. Uau! Que tipo de óculos? O espaço seria a forma como a gente organiza tudo que vem de fora, a nossa intuição externa. E o tempo é a forma como a gente organiza a nossa experiência interna, pensamentos, sentimentos, e também a sucessão dos eventos externos. É a forma da intuição interna e, indiretamente, da externa também. Então, espaço e tempo não são propriedades das coisas em si mesmas, mas da nossa maneira de percebê-las. Isso é bem radical. É radical mesmo. Ele argumenta, por exemplo, para o espaço. A gente não consegue nem imaginar a ausência de espaço, embora consiga imaginar o espaço vazio de objetos. Isso mostraria que o espaço é uma condição necessária da nossa percepção externa. Está sempre lá. Faz sentido. E é por isso, ele diz, que a geometria funciona como uma ciência exata e a priori, porque ela estuda as propriedades dessa nossa pura forma de intuição espacial, que é constante e necessária para nós. Entendi. É como se a geometria estivesse descrevendo as regras do nosso software interno de percepção espacial, né? Exatamente, essa é uma ótima analogia. Kant chama isso de idealidade transcendental do espaço e do tempo. Eles não são reais como coisas em si, independentes da mente. Mas tem realidade empírica. Perfeito. Tem realidade empírica porque são as condições válidas e necessárias para toda a nossa experiência possível. Tudo que a gente experiencia acontece no espaço e no tempo. E isso leva àquela distinção super importante dele, né? Fenômeno e númeno. Crucial. Fenômeno é a coisa como ela aparece para nós, já filtrada e organizada por essas nossas formas de sensibilidade, espaço e tempo. É o mundo da experiência. E o número? Número, ou a coisa em si, é a coisa como ela seria independentemente da nossa percepção, da nossa forma de conhecer. É algo que a gente pode até pensar que existe como um limite para o nosso conhecimento, mas que não podemos conhecer diretamente. Porque, não dá para tirar os óculos do espaço e do tempo. Entendi. Então, a sensibilidade nos dá os dados brutos, mas já organizados em espaço e tempo, os fenômenos. Aí o que o entendimento faz com essa matéria-prima? Aí entra a segunda parte principal da teoria do conhecimento, a lógica transcendental. Ela estuda o entendimento e as suas regras a priori. Lógica transcendental. Diferente da lógica normal, formal? Sim, diferente da lógica geral, que só lida com a forma do pensamento, se um argumento é válido ou não, independente do conteúdo, sabe? A lógica transcendental se pergunta como o nosso entendimento,
ativamente produz conhecimento sobre os objetos, como ele aplica conceitos a esses dados que vêm da sensibilidade. E aqui que entram as famosas categorias, certo? Se espaço e tempo são as formas da sensibilidade, as categorias seriam as formas do entendimento. Não é só uma folha em branco que recebe informações passivamente. Ele possui conceitos puros, a priori, que ele mesmo produz e usa para organizar, unificar, dar sentido aos dados diversos que vêm da sensibilidade. Esses conceitos puros são as categorias. E de onde ele tira essas categorias? Inventa? Não, ele tenta derivá-las de forma sistemática. Ele analisa as formas lógicas que a gente usa para fazer juízos, como afirmamos, negamos, se o juízo é universal ou particular, se estabelece uma relação de causa, etc. E a partir dessa tábua dos juízos, ele deriva a tábua das categorias. Quantas são? São 12 categorias básicas agrupadas em 4 títulos: quantidade, unidade, pluralidade, totalidade, qualidade, realidade, negação, limitação, relação, substância e acidente, causa e efeito, comunidade ou ação recíproca, e modalidade, possibilidade, existência, necessidade. Nossa, 12 conceitos puros que a nossa mente usa para, montar a realidade que a gente conhece. Isso é muito forte. Quer dizer que a causalidade, por exemplo, não seria algo que a gente observa passivamente lá no mundo. Exatamente essa é a ideia kantiana. A causalidade não é só uma regularidade que a gente vê e se acostuma como o Hume pensava. Para Kant, é uma regra do nosso entendimento, uma categoria que a gente impõe à sucessão de eventos para poder entendê-la como uma conexão necessária. As categorias são as regras fundamentais pelas quais nosso entendimento conecta as representações. E esse ato de conectar, de juntar as informações? É a síntese. E esse ato de sintetizar é uma atividade espontânea do sujeito, do nosso entendimento. E o que garante que essa síntese toda funcione de forma unificada, que a nossa experiência não seja só um monte de pedaços desconexos? O que garante? Kant aponta para a unidade transcendental da apercepção. É um nome complicado para a ideia de que toda representação, para ser minha representação, tem que poder ser acompanhada pela consciência do eu penso. Essa unidade do eu penso é ao ponto mais alto o que unifica toda a experiência possível para um sujeito. Entendi. O eu penso como fio condutor de tudo. Mas aí vem a pergunta difícil que o próprio Kant se fez, né? Na tal da dedução transcendental das categorias. Sim, talvez a parte mais difícil e central da crítica. Como a gente pode ter certeza que essas categorias que nascem na nossa mente, conceitos puros, a priori, se aplicam de forma válida aos objetos lá fora, aos fenômenos? Como garantir que não são só uma invenção nossa, uma ficção? Elas são as condições da possibilidade da própria experiência. Ou seja, para que algo possa ser um objeto de experiência para nós, um conhecimento conectado, com regras, objetivo, ele precisa se conformar às categorias. Ah, então a aplicação delas é o que torna a experiência possível. Exatamente. Elas só têm validade objetiva, só têm uso legítimo quando aplicadas aos dados da sensibilidade, aos fenômenos que nos são dados no espaço e no tempo. Sem intuição sensível para preencher, as categorias são conceitos vazios, como ele diz. Mas sem as categorias para organizar, a gente teria só um rápido e diverso de sensações, um caos, não uma experiência coerente. Entendi. Então, o entendimento, com suas categorias, não tira suas leis da natureza. Ele, na verdade, prescreve as leis mais fundamentais à natureza, mas a natureza fenomênica, a natureza como aparece para nós. Os objetos precisam se conformar às nossas categorias para poderem ser objetos de conhecimento para nós. O entendimento é a legislação para a natureza, ele diz. Uau! O entendimento dá as leis para a natureza? Fenomênica. Mas ainda parece ter um salto, né? Como esses conceitos tão abstratos, as categorias, se conectam na prática com os dados sensíveis, as intuições? Falta uma ponte aí, não? Boa pergunta. Kant pensou nisso também. Ele introduz o que chama de esquematismo transcendental. É a ponte que você mencionou. Esquematismo. O que seria isso? A ponte é o tempo. O tempo é especial porque ele é tanto uma forma da nossa sensibilidade, tudo acontece no tempo, quanto uma condição de todo o pensamento sobre a experiência.
a gente pensa sequencialmente, etc. Os esquemas transcendentais são como que procedimentos ou regras que traduzem as categorias puras para a linguagem do tempo. Eles mostram como aplicar as categorias aos fenômenos. Pode dar um exemplo? Claro! Por exemplo, a categoria pura de substância. Algo que permanece enquanto os atributos mudam. O esquema dela é a permanência no tempo. A gente só aplica a categoria de substância a algo que percebemos como permanecendo através do tempo. Ah, entendi. Outro, a categoria de causalidade, conexão necessária entre A e B. O esquema dela é a sucessão regular e necessária no tempo. A gente aplica a causalidade quando percebemos que algo B sempre se segue a outra coisa A de acordo com uma regra. Entendi. E a categoria de quantidade, unidade, pluralidade, totalidade. O esquema dela é o número, que é gerado pela nossa atividade de contar, de adicionar unidades sucessivamente no tempo. Então, os esquemas são essas determinações do tempo que correspondem às categorias e permitem que elas se apliquem concretamente aos fenômenos. Faz todo sentido. E isso leva aos tais princípios do entendimento puro, que seriam as leis fundamentais que governam a experiência, baseadas nas categorias e agora nos esquemas. Exatamente. São os juízos sintéticos a priori mais fundamentais. As regras constitutivas que estruturam nosso conhecimento da natureza fenomênica. Kant os organiza em grupos, seguindo as categorias. Quais são eles? Primeiro, os axiomas da intuição, ligados à quantidade. Dizem basicamente que toda intuição que a gente tem é uma grandeza extensiva, ou seja, pode ser aprendida parte por parte no espaço e no tempo. Ok. Depois, as antecipações da percepção ligadas à qualidade. Afirmam que tudo que é real na percepção, toda sensação, tem um grau de intensidade, uma grandeza intensiva. Pode ser mais forte ou mais fraco. E aqui ele argumenta contra a ideia de espaço ou tempo vazios como algo que pudéssemos perceber. Certo. Intensidade. E depois? Aí vem as analogias da experiência, ligadas à relação. Essas são cruciais para garantir a ordem objetiva no tempo, a coerência da experiência. São 3. Quais? A primeira garante a permanência da substância por trás das mudanças dos fenômenos. Algo tem que permanecer para que a mudança seja percebida. A segunda estabelece a lei da causalidade. Toda mudança acontece segundo uma conexão necessária de causa e efeito. É o que permite distinguir a sucessão objetiva no tempo da sucessão subjetiva da nossa percepção. Causalidade de novo. E a terceira analogia fala da simultaneidade. Todas as substâncias, na medida em que coexistem no espaço, estão em ação recíproca uma com as outras. É o princípio da comunidade. Entendi. Substância, causa, comunidade. E o último grupo? O último grupo são os postulados do pensamento empírico, ligados à modalidade. Eles não aumentam nosso conhecimento dos objetos, mas definem como os objetos se relacionam com nossa faculdade de conhecer em termos de possibilidade, realidade e necessidade, mas sempre em relação às condições da experiência. Ah, então o possível é o que concorda com as condições formais da experiência, categorias, espaço, tempo. O real é o que está conectado com as condições materiais, sensação, e o necessário é? O necessário é aquilo cuja conexão com o real é determinada segundo as condições gerais da experiência, tipo pelas analogias. E aqui ele reforça, algo pode ser logicamente possível, não ser contraditório, mas não ser realmente possível na nossa experiência. A possibilidade real depende das condições transcendentais. Entendi. E nesse contexto todo, ele também reforça aquela ideia contra o idealismo puro, né? A tal da refutação do idealismo que você mencionou, que ele adicionou na segunda edição. Sim, exatamente. Ele argumenta ali que a nossa própria consciência da nossa existência no tempo, nossa consciência interna que parece tão imediata, só é possível através da percepção de algo permanente fora de nós, no espaço. Ou seja, a realidade do mundo externo não é só uma crença, é uma condição para a própria consciência temporal interna. Que interessante! Isso reforça a posição dele, que é meio que um meio termo. Ele é um idealista transcendental, porque espaço, tempo e categoria são formas da nossa subjetividade,
não das coisas em si, mas ao mesmo tempo é um realista empírico, porque o mundo fenomênico que a gente conhece através dessas estruturas é objetivamente real para nós, no contexto da nossa experiência, não é uma mera ilusão. Ufa! Ok, então essa primeira grande parte da crítica, a estética e a analítica transcendental, mostra como a gente constrói o conhecimento válido científico sobre o mundo dos fenômenos, usando as formas da sensibilidade, espaço-tempo e os conceitos puros do entendimento, categorias, mediados pelos esquemas e governados pelos princípios, certo? Perfeitamente resumido. É a parte, digamos, positiva da crítica, que fundamenta o conhecimento. Mas e a razão? Cadê a razão nisso tudo? Qual o papel dela? A crítica não é da razão pura? Ótima pergunta. A razão, num sentido mais estrito que Kant usa aqui, diferente do entendimento, é a faculdade que busca ir além do conhecimento condicionado que o entendimento organiza. Ela não se contenta com os fenômenos e suas leis. Ela busca o incondicionado, a totalidade, as causas últimas, a unidade absoluta. Ah, a razão é ambiciosa. Muito. E é justamente aqui que entramos na segunda grande parte da crítica, a dialética transcendental. Kant vai mostrar que a razão, nessa sua busca legítima pelo absoluto, inevitavelmente cai em ilusões, em enganos, quando tentam usar as ferramentas do entendimento, as categorias, os princípios, para além dos limites da experiência possível. Como assim? É como tentar usar um martelo para pregar num vazio onde não tem parede nem prego. As categorias foram feitas para organizar os dados da sensibilidade. Quando a razão tenta aplicá-las a coisas sobre as quais não temos intuição sensível, tipo a alma como um todo, o mundo como um todo, ou Deus, ela produz o que Kant chama de aparência transcendental, ilusões inevitáveis. Então a dialética é a parte onde o Kant faz a grande crítica às tentativas da metafísica tradicional de provar coisas sobre a alma imortal, sobre o mundo ter um começo ou não, e sobre a existência de Deus. Exatamente isso. A razão, na sua busca pelo incondicionado, produz suas próprias ideias puras, que não vêm da experiência. Quais são? A ideia da totalidade absoluta do sujeito pensante, que ele chama de alma, no sentido da psicologia racional, a ideia da totalidade absoluta da série de condições no mundo fenomênico, o mundo, no sentido da cosmologia racional, e a ideia da totalidade absoluta das condições de todas as coisas em geral, o Ser Supremo, Deus, no sentido da teologia racional. Alma, mundo e Deus. As grandes ideias da metafísica. Isso, o problema, diz Kant, é que a razão tende a tratar essas ideias não como princípios reguladores para a nossa busca de conhecimento, que seria o uso correto, mas como se fossem objetos reais que a gente pudesse conhecer diretamente. E isso leva a 3 tipos principais de raciocínios falaciosos, de ilusões transcendentais. Quais são esses tipos de ilusão? Primeiro, os paralogismos da razão pura. São raciocínios enganosos sobre a natureza da alma. A metafísica tradicional tentava provar que a alma é uma substância, que ela é simples, indivisível, que ela é una, sempre idêntica a si mesma, e que se relaciona com objetos no espaço, derivando tudo isso da simples consciência do eu penso. E qual o erro aí, segundo Kant? O erro é confundir a unidade lógica do eu penso, que é apenas a forma de toda a nossa consciência, com o conhecimento de uma substância real, simples e permanente. A gente não tem intuição nenhuma dessa alma substância. O eu penso é a condição do pensamento, não um objeto conhecido em si mesmo. Então não podemos provar especulativamente nem a substancialidade, nem a simplicidade, nem a imortalidade da alma. Entendi. Caímos numa armadilha lógica. E o segundo tipo de ilusão? São as antinomias da razão pura. Aqui a coisa fica ainda mais dramática. A razão entra em conflito direto consigo mesma quando tenta pensar sobre o mundo como uma totalidade incondicionada. Ela parece conseguir provar com igual força tanto a tese quanto a sua exata contradição, a antítese. Uma verdadeira guerra civil da razão, como você disse. Quais são esses conflitos? Nossa! E a razão consegue provar os 2 lados de cada uma dessas questões. Que situação! Como Kant resolve isso? A solução dele é genial e, de novo, depende crucialmente daquela distinção entre fenômeno e númeno. Ele argumenta que a contradição só surge porque a gente trata o mundo fenomênico,
o mundo da nossa experiência, como se ele fosse a coisa em si, uma totalidade absoluta e independente da nossa mente. E como a distinção ajuda? Nas duas primeiras antinomias, que ele chama de matemáticas, sobre quantidade e composição do mundo, Kant diz que ambas tese e antítese são falsas, porque elas tentam aplicar conceitos de totalidade, mundo finito versus infinito, divisibilidade finita versus infinita, a algo, o mundo fenomênico, que nunca nos é dado como um todo completo na experiência. É como perguntar se o rio que a gente só vê um trecho é finito ou infinito em si mesmo. A pergunta não faz sentido para o fenômeno. Interessante. E nas outras duas? Liberdade versus determinismo e ser necessário. Nas duas últimas antinomias, que ele chama de dinâmicas, sobre origem e dependência, a solução é diferente. Aqui, Kant diz que tese e antítese podem ser ambas verdadeiras, desde que aplicadas a níveis diferentes. Como assim? No caso da liberdade, terceira antinomia, no mundo dos fenômenos, tudo pode estar sujeito à causalidade natural, às leis da física. A antítese pode ser verdadeira para a ciência. Mas isso não exclui a possibilidade de que no nível numênico, na coisa em si, que nós somos também, não só fenômenos, possa existir uma causalidade pela liberdade. Uma espontaneidade inteligível que inicia uma série de eventos. A tese pode ser verdadeira para a moralidade, por exemplo. Ah, então ele salva a possibilidade da liberdade. Salva a possibilidade lógica dela distinguindo os níveis. O mesmo vale para a quarta antinomia. Pode não haver nenhum ser absolutamente necessário dentro da série de fenômenos contingentes que a gente observa, antítese verdadeira para a ciência empírica, mas isso não impede que possa haver um ser necessário fora dessa série, como sua condição última, númeno, tese pensável. Entendi. A distinção fenômeno-númeno resolve a contradição, mas também limita o nosso conhecimento. Podemos pensar a liberdade ou um ser necessário como possíveis no nível númeno, mas não podemos conhecê-los como fenômenos cientificamente. E sobre Deus especificamente? Aí chegamos ao terceiro tipo de erro dialético, que Kant analisa na seção sobre o ideal da razão pura. A razão não se contenta em pensar a possibilidade de um ser necessário. Ela tenta ir além e determinar completamente o conceito desse ser. Ela forma a ideia de um ser originário, supremo, que contém-se toda a realidade possível, o ens realissimum, o ser realíssimo. Esse é o ideal transcendental. O conceito de Deus, basicamente. Sim, o conceito filosófico de Deus como perfeição absoluta. Mas, quando a metafísica tradicional, a teologia racional, tenta provar especulativamente a existência real desse ser a partir do conceito ou da experiência, ela falha novamente. Kant faz uma crítica demolidora das três provas clássicas da existência de Deus. Quais são e por que falham? Primeira é a famosa prova ontológica de Santo Anselmo e Descartes. Tenta derivar a existência de Deus diretamente do conceito de um ser perfeitíssimo. Argumenta que um ser perfeito tem que existir, porque a existência é uma perfeição. E o erro? Kant diz que o erro fundamental é tratar a existência como se fosse um predicado real, uma propriedade que se adiciona ao conceito de uma coisa, como verde ou pesado. Mas existir não adiciona nada ao conceito. Dizer 100 talheres reais existem não adiciona nada ao conceito de 100 talheres. A existência é apenas a posição da coisa com seu conceito. Então não podemos tirar a existência de dentro do conceito. Entendi. Existência não é uma propriedade no mesmo nível das outras. E a segunda prova? A prova cosmológica. Essa parte da experiência. Eu existo. Algo contingente existe. Se algo contingente existe, tem que haver uma causa necessária para ele. E essa causa necessária tem que ser o ser realíssimo, o mais perfeito. Parece mais forte, parte da experiência onde ela falha. Ela falha em vários pontos segundo Kant. Primeiro, usa o princípio de causalidade para ir além do mundo da experiência, para chegar a uma causa fora da série fenomênica, o que seria ilegítimo. Segundo, para passar da ideia de ser necessário para a ideia de ser realíssimo, perfeitíssimo, ela depende secretamente da prova ontológica, que já foi refutada. Ela só prova que precisamos pensar uma causa necessária, mas não que ela seja o Deus perfeitíssimo. Ah, então ela se apoia na primeira que já caiu e a terceira? A terceira é a prova físico-teológica, também chamada de argumento do desígnio.
Essa é a que parte da ordem, beleza e finalidade que a gente observa na natureza e infere que deve haver um arquiteto inteligente, um designer divino como causa dessa ordem. Essa parece bem intuitiva, né? A mais popular. Sim, Kant tem mais respeito por essa, diz que ela é útil para despertar a admiração pela natureza e tal. Mas como prova especulativa rigorosa da existência de Deus, o ser realíssimo, criador onipotente, ela também falha. Por quê? Porque, no máximo, ela poderia provar a existência de um arquiteto do mundo, que trabalha com uma matéria já existente, e não necessariamente um criador onipotente que fez tudo do nada. E para chegar à ideia de um arquiteto com poder e perfeição infinitos, ela também acaba precisando recorrer às outras duas provas, cosmológica e ontológica, para dar o salto. Entendi. Nenhuma das provas especulativas se sustenta sozinha para a razão teórica. Exatamente. A conclusão da dialética é que a razão especulativa, a razão teórica, não pode nem provar nem refutar a existência de Deus, a liberdade da vontade ou a imortalidade da alma. A metafísica tradicional como ciência do suprassensível, que pretendia ter conhecimento dessas coisas, é impossível. Puxa, parece um resultado bem demolidor, bem negativo para a metafísica. Se essas ideias da razão, alma, mundo, Deus, nos levam a ilusões e enganos quando tentamos conhecê-las objetivamente, para que elas servem, então? Kant simplesmente joga tudo fora? Diz que são inúteis? Não, de forma alguma. Esse é outro ponto genial da crítica. Ele argumenta que, embora as ideias da razão não sirvam para nos dar conhecimento de objetos além da experiência, ele chama isso de uso constitutivo, que é ilegítimo, elas têm um uso regulador, que é não só legítimo, mas fundamental e indispensável para o próprio avanço do conhecimento científico. Uso regulador. O que significa isso? Significa que elas funcionam como guias, como metas, como focos imaginários que direcionam a atividade do nosso entendimento. Elas nos impulsionam a buscar a máxima unidade, a máxima conexão, a máxima sistematização dentro do nosso conhecimento empírico, como se o mundo fosse obra de uma inteligência suprema ou como se a alma fosse uma unidade simples. Ah, entendi. Elas não são o destino que a gente alcança, mas são como estrelas-guia que nos ajudam a navegar na investigação da natureza. Perfeita analogia. A ideia de alma psicológica nos impulsiona a tentar unificar todos os fenômenos da nossa vida mental numa única ciência, como se houvesse um princípio unificador. A ideia de mundo cosmológica nos leva a buscar leis naturais cada vez mais gerais e abrangentes, a nunca parar na busca por condições e causas. A ideia de Deus, teológica, nos inspira a ver a natureza não como um agregado caótico, mas como um sistema teleológico com propósito e ordem, o que pode gerar hipóteses científicas férteis. Legal! Então as ideias, mesmo não sendo conhecimento, são essenciais para a própria busca do conhecimento. Exato. Elas dão direção e unidade à pesquisa científica. Kant menciona até princípios metodológicos derivados dessas ideias, como buscar a homogeneidade, reduzir a diversidade a gêneros comuns, a especificação, buscar a variedade dentro dos gêneros e a continuidade das formas da natureza. Entendi. E para fechar, a crítica, depois de analisar a sensibilidade, o entendimento e a razão, tem a última parte, a doutrina transcendental do método, que fala sobre como usar a razão corretamente, né? Sim, essa parte final estabelece as regras formais para o uso da razão pura, tanto no seu uso teórico quanto prático. Ele discute a disciplina da razão, como evitar os erros do dogmatismo, afirmar coisas sem base crítica, do ceticismo, negar a possibilidade de qualquer certeza e da polêmica, discussão sem fim. Defende a importância da crítica como método. E ele compara o método da filosofia com o da matemática, né? Sim, ele contrasta fortemente. A matemática pode proceder por construção de conceitos na intuição pura, desenhando figuras geométricas, por exemplo, usando definições, axiomas e demonstrações apodíticas. A filosofia, por outro lado, trabalha com análise de conceitos já dados e não pode usar o método matemático. Ela precisa da crítica constante. Certo. Mas você disse que o método também fala do uso prático da razão. É aqui que ele finalmente conecta tudo isso com a moral, com a ação? Exatamente.
Essa é talvez a parte mais impactante e surpreendente do método, especialmente no capítulo chamado O Cânone da Razão Pura. Depois de ter limitado tão severamente o alcance da razão especulativa, teórica, Kant vai mostrar que essa limitação abre um espaço necessário para o uso prático da razão. Então depois de dizer o que a gente não pode saber com certeza teórica, ele vai dizer o que a gente deve fazer ou pode crer com base na moral. É por aí. Kant argumenta que as 3 grandes ideias da razão que a especulação não conseguiu provar nem refutar, a liberdade da vontade, a imortalidade da alma e a existência de Deus, são, na verdade, postulados necessários da razão prática. Ou seja, são suposições que precisamos fazer para que a própria vida moral faça sentido. Postulados da razão prática. Como assim? A lei moral, o senso de dever incondicional, o que ele chama de imperativo categórico, nós a conheçamos a priori, dentro de nós mesmos, segundo Kant. É um fato da razão. Ora, para que essa lei moral tenha sentido, para que a gente possa ser considerado responsável por nossas ações, precisamos postular que somos livres. Sem liberdade, não haveria moralidade, só comportamento determinado. Entendi. A liberdade é um postulado necessário para a moral. E os outros 2, imortalidade e Deus? A razão prática também nos impulsiona a buscar o sumo bem, que seria a união perfeita entre a virtude, agir moralmente, e a felicidade. Mas no mundo como o conhecemos, essa união não parece garantida, né? Muitas vezes os virtuosos sofrem e os maus prosperam. Pois é. Então, para que a busca pelo sumo bem não seja irracional, precisamos postular a imortalidade da alma, para que haja um progresso infinito na virtude e a possibilidade de alcançá-la numa vida futura. E precisamos postular a existência de Deus como uma causa moral do mundo que possa garantir que, no final das contas, a felicidade seja distribuída de acordo com a virtude. Uau! Então liberdade e imortalidade de Deus não são objetos de conhecimento científico, mas são artigos de fé necessários para a razão moral? Exatamente. Não é um conhecimento teórico, saber que, mas uma fé racional ou fé moral, crer que. Uma crença baseada nas necessidades da própria razão em seu uso prático moral. Kant até diz que teve que limitar o saber especulativo para dar lugar à fé moral. Que virada impressionante no final. Então, recapitulando tudo isso, Kant começa com a Revolução Copernicana, né? Nosso conhecimento não se molda passivamente aos objetos, mas os objetos fenomênicos se moldam às estruturas a priori da nossa mente, as formas da sensibilidade, espaço e tempo, e os conceitos puros do entendimento, as categorias. Perfeito. Isso limita nosso conhecimento certo e científico ao mundo dos fenômenos, o mundo da experiência possível. O que estaria além disso, as coisas em si, númenos, a gente pode pensar, mas não conhecer. Exato. Aí ele usa essa estrutura para criticar duramente as pretensões da metafísica tradicional de conhecer o que está além da experiência, a alma como substância, o mundo como totalidade, Deus como ser provável especulativamente. Mostra que a razão cai em ilusões, paralogismos, antinomias, ideal, ao tentar isso. Sim, a parte da dialética. Mas ele não joga fora essas ideias da razão, alma, mundo, Deus. Ele as resgata, mostrando que elas têm um uso regulador importante para guiar a ciência na busca por unidade. E, fundamentalmente, que elas são postulados necessários da razão prática, da moralidade. São objetos de uma fé racional indispensável para a vida ética. Que síntese incrível! Realmente, ele não destrói a metafísica, mas a refunda sobre bases completamente novas, críticas. Estabelece os limites do que podemos saber para talvez dar mais força ao que devemos fazer e esperar. É uma arquitetura de pensamento impressionante. A crítica não só responde a muitas perguntas, mas, talvez mais importante, ela nos ensina a fazer as perguntas certas sobre a natureza e os limites do conhecimento humano. Então, pensando nisso tudo, o que fica pra gente hoje, sabe? Qual é a relevância disso tudo num mundo tão diferente do de Kant? A crítica ainda fala com a gente? Eu acho que fala e muito. Talvez mais do que nunca. Essa insistência kantiana na autocrítica da razão
em checar os limites e as condições do nosso próprio conhecimento antes de sair por aí afirmando verdades absolutas. Isso é fundamental hoje. Com certeza. Num mundo inundado de informações, de fake news, de opiniões disfarçadas de fatos, de debates super polarizados entre ciência e crença, ou entre diferentes visões de mundo, a lição de Kant sobre a necessidade de distinguir o que podemos legitimamente afirmar como conhecimento, baseado em evidência empírica e estrutura conceitual, daquilo que pertence ao domínio do pensamento, da interpretação, da crença ou da esperança moral. As ideias, o númeron. Esse mapa ainda é crucial, né? Totalmente. Para não misturar as estações. Pois é. Talvez a pergunta que a crítica nos deixa assim para levar para casa seja: estamos usando nossa razão de forma esclarecida, de forma maior, como Kant defendia no seu texto sobre o iluminismo? Com a coragem de pensar por nós mesmos, sim, mas também com a honestidade intelectual e a humildade de reconhecer onde nosso conhecimento encontra seu limite e onde começa o espaço legítimo para outras formas de dar sentido à existência, como a ética, a arte, a fé. É um convite constante à vigilância intelectual, né? E há uma certa modéstia sobre o alcance do nosso saber. Saber o que sabemos, saber o que não sabemos e saber a diferença. Talvez esse seja o legado mais duradouro da crítica.